Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: Fossemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram-se, e fez-se bonança. 25. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda-lhe e lhe obedece? Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus. Estava vendo um testemunho hoje na internet. Eu adoro ficar na internet vendo testemunhos fortes, que para mim é a melhor mensagem que existe. Para mim, eu gosto de pregar muito nas ruas. Também na igreja é atenso, eu gosto muito de ministrar na igreja, mas na rua a gente vê pessoas não crentes você tendo o privilégio de pregar pessoas não crentes, né? Porque a Bíblia diz que o que precisa de remédio são aqueles que se encontram doentes. Mas a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé. E a fé vem por meio da palavra. Então, temos que ministrar dentro das igrejas, dentro dos templos, para que não possamos perecer nesse grande dia chamado Dia da Tempestade. Então, gente, entrando nesse contexto, no capítulo do São Lucas, grande médico, de Jesus Cristo, dos discípulos do Senhor, inteligentíssimo na parte da medicina, um homem de alta inteligência física, inteligência no corpo físico. Ele era um homem dotado de experiência somente na medicina. Só que Deus, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, ou seja, Jesus, Ele se agrada em ter uma chamada especial, um ministério mais profundo, com pessoas também de alto padrão, de alto conhecimento, como, por exemplo, um médico que foi o apóstolo Lucas, que era um homem formado médico. Só que Deus, o Senhor Jesus, teve na vida de Lucas uma experiência a mais. Lucas, ele era conhecedor do corpo físico. Se você entrasse em um diálogo com Lucas, falando a respeito de algo que você sentisse no interior do seu corpo, como o coração, o fígado, o rins, o nervo, o sangue, o osso, a pele, a carne, Lucas, ele tinha a resposta na ponta da língua para te trazer a sua petição, ou seja, a sua resposta, a sua pergunta está ali na boca de Lucas, para aquilo que você viesse ter curiosidade com aquilo que você está sentindo
no seu interior. Só que Jesus deu para Lucas uma experiência além da medicina, que é conhecer o corpo humano. Só que em Lucas ele estava diante de um homem que criou, além de ele ser o criador do ser humano, que até hoje nenhum médico na face da terra consegue explicar 100% de como uma criança ela é gerada no ventre da mulher. Como que pode podemos dizer, essa elevância de sabedoria de Deus? O Senhor Jesus quis trazer para Lucas uma experiência além da medicina. O Senhor Jesus, ele te escolheu para que você venha ter uma experiência além do tráfico de droga. Ele te chamou para você ter uma experiência além da sabedoria mundana, que a palavra de Deus nos relata que a sabedoria do homem é a mesma que a do mundo, é loucura para Deus. Então tudo que o homem sente no seu coração e se encontra guardado no seu coração, aquilo que ele passou e ele tem como experiência na vida dele, não tem nenhuma prática de valor para Deus. O homem que encontra para alguém aquilo que ele passou de ruim, para Deus não tem valor. Para Deus, algo de ruim é lançado no inferno. Mas eu já vi e eu já dialoguei com pessoas que já foram do tráfico, pessoas que falaram que já tem total sabedoria sobre o crime, sobre a prostituição. Só que Deus, ele tem um chamado para você além da sua, ou seja, do seu conhecimento que você hoje tem na sua memória. Ou seja, você já viu alguém falar de adultério sem que aquela pessoa passou por aquilo? Não pode. Você já viu alguém falar do crime sem que algum dia ela, ou seja, não participasse daquilo? Não existe. Para você falar do crime, você já tem que vivenciado aquilo, você já teria que ser vivenciado naquilo, ou seja, você já praticou algo semelhante, algo do tipo, ou seja, do tráfico, da prostituição, da idolatria, das avarezas, das línguas enganadoras, da fofoca, da calúnia. Tudo isso, presta atenção nessa mensagem, tudo isso traz para mim, para você, uma experiência. Eu, particularmente, eu já tenho experiência, eu já posso contar a experiência do que é viver na rua, por exemplo. Eu já morei na rua porque eu quis, já dormi na rodoviária porque eu quis. Eu tinha casa, tinha aqui no Novo Jovem, minha mãe já morava aqui, e o diabo me usava, e eu já dormi na rua, pedia dinheiro, pedia comida na delegacia, pedia comida nas casas, pedia pão na padaria, pão dormindo. Então isso para mim se tornou uma experiência de vida. Só que eu quero que você entenda uma coisa, só que essa experiência que para Deus não vale nada, experiência ou seja mundana, para Deus não vale nada. Aí tem homens e mulheres que dizem: eu sou experiente nessa área, já sei o que é
obedecer os seus mandamentos e levar o teu evangelho a todas as criaturas. Agora você entende essa mensagem. Lucas, por meio do Espírito Santo, ele já vem falando que o Mestre Jesus teria que atravessar para o outro lado do mar. Teria que atravessar o mar. Agora você vai entender essa mensagem. Tudo que eu estou falando está baseado dentro da mensagem. Agora você entende que Jesus disse para os seus discípulos: nós temos que atravessar para o outro lado. Do outro lado do lago. Só que para você atravessar o outro lado, primeiro você tem que passar por obstáculo na vida. Passar por obstáculo na vida. Só o que eu entendo dentro da palavra é que quando Jesus estava no barco, o mestre estava repousando. O mestre estava repousando. O mestre, ele estava repousando em sono profundo. Porque todo homem que tem uma responsabilidade, não teve nenhum homem na terra que teve a tamanha responsabilidade de morrer por bilhões de pessoas. Levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas vaidades, as nossas avarezas, as nossas mentiras, as nossas calúnias, as nossas fofocas, que outrora nós praticávamos, mas que agora nós somos praticantes da palavra. Agora entenda, quando Jesus estava repousado, porque Jesus estava nas suas costas uma sobrecarga que era lícito ele levar a sua cruz até o final do seu ministério, que é morrer por todos nós. Agora entenda, para você caminhar com Jesus, você tem que entrar no barco. Você tem que entrar no barco e não ficar desapercebido. Não fique desapercebido quando você está no barco, na carruagem de Jesus. O que é ficar desapercebido? Você vê que na palavra, os seus discípulos estavam junto com Jesus no barco. Veio o vento, veio a onda do mar, que foi permissão de Deus, aqueles discípulos ser provados, os discípulos serem provados, os discípulos serem provados. Só que os discípulos, eles estavam de olhos abertos e se desesperaram diante da prova, diante da luta, diante do vento, diante do mar. Eles se desesperaram diante da dificuldade, esqueceram da fé, esqueceram das palavras do Mestre. Onde quer que esteja, eu estarei convosco. Só que Jesus estava presente fisicamente, face a face, com seus discípulos. Agora você vai entender o mistério dessa mensagem com Jesus e com seus discípulos no barco. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Você é casado com a tua esposa. Você tem filhos. Vocês são uma família cristã.
Todos que estavam no barco eram cristãos. Só que, diante da dificuldade, ao invés deles usar a prática da fé, eles usaram a prática da sua fraqueza, que é olhar para a dificuldade, é olhar para o desespero daquilo que está diante de você, que está te afrontando, que está tentando fazer você cair, tropeçar, desviar da presença do Rei. Agora entenda. E Jesus, ele estava repousando. E os seus discípulos tiveram que sacudir o mestre. Mestre, o mar está furioso. O vento está furioso. Um crente que não passar pelo vento e não passar pelo mar, não é um crente aprovado por Deus. O que é um crente passar pelo mar? O que é um cristão passar pelo vento? É você sofrer lutas no casamento que é de Deus. Agora vem você para cá dizer que é de Deus o casamento passar vento. Não estou falando mulher prostituir, nem homem prostituir, não. Entenda? Não estou falando isso. É nisso que você vem a ter lutas no casamento, desavença, discussão. Porque todos nós estamos sujeitos à prática do erro. Ninguém aqui é santo, 100% santo, só Jesus. Pessoas no seu casamento têm desavença. Ao invés do seu parceiro orar pela sua parceira, ele entra na mesma prática da fraqueza do seu companheiro. Entenda, ele entra na mesma prática da fraqueza do seu companheiro. Quando os discípulos estavam no barco, os 12 entraram na mesma prática da fraqueza de ambos os 12. Nenhum sequer usou a sua fé para clamar a Deus e cessar o vento, cessar a tempestade, cessar a fúria do mar. O que essa palavra nos ensina hoje é que o vento ele vem sobre mim e vai vir também sobre você. Não pense que hoje você tem 20 anos, 30 anos, 45 anos, 50 anos. Preste atenção, o vento vai vir sobre a sua vida. A tempestade vai vir sobre a tua vida. O vale da sombra da morte vai vir sobre a sua vida e sobre a minha. Mas você jamais perca a sua fé diante da dificuldade. Não perca a sua fé por causa da luta, por causa do vento. Essa palavra nos ensina que os discípulos, os 12 discípulos não se ajudaram. Eles não se ajudavam entre si. Eles cutucaram o mestre. Mestre, o vento, a fúria do mar. Ora, será que é só o seu companheiro que tem a fé? Ou você não tem fé não? Você não tem fé para orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento? Você não tem fé? Você vai esperar sempre pelo pastor da igreja? É isso que essa palavra nos ensina. Você não tem que esperar só pelo pastor não orar pela sua vida. Tem que haver um despertar dentro de você mesmo e você buscar por você mesmo também. Não fique nessa, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Você tem que se responsabilizar por você
e pela sua família e pelos seus inimigos também. Você tem que se responsabilizar pela sua família, por você, pelos seus inimigos, pelos seus vizinhos. Porque quando eu oro, eu digo: Senhor, toma o meu vizinho da esquerda, da direita, de trás, da frente, nas mãos do Senhor. Eu estou orando para minha família, para minha casa, e ainda oro pelo meu vizinho. Quem que faz isso? Levante a mão. Ore pelo seu vizinho e Deus vai lhe dar uma grande recompensa, de arrepiar o cabelo do corpo. Amém. É de arrepiar a cabeça, olha só. Ore pelo seu vizinho. Ore pelo seu vizinho. Porque, como eu falei com o irmão Claudio, um dia seu vizinho pode vir ser crente, mas tem um pouquinho também da sua oração ali. Tem um pouquinho, você acha que Deus não está vendo que você está orando pelo seu vizinho? E com isso, sabe o que você ganha? A sua vitória na peleja, na luta, no vento, na tempestade. Você vai passar firme e forte, porque Deus vai te dar poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, passar de cabeça erguida. Você vai atravessar de cabeça erguida e vai cantar o hino da sua vitória do outro lado. Agora você vai entender essa mensagem, aleluia. Só que eu estou ministrando uma mensagem de um reino, aleluia, de uma travessia espiritual. Falando no homem, o homem chegou. Eita, glória a Deus, o homem chegou aí, ó, pastor Eliel, profeta Suzana. Aí, velho, presta atenção. Estamos pregando aqui em relação de uma grande travessia do reino terreno para o reino espiritual. Só que para você conseguir essa travessia e fazer essa travessia com sucesso, é necessário você usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé para você conseguir atravessar essa vida terrena para a vida espiritual. Glória a Deus. Para a vida espiritual. Ou você pensa que você quer obter sucesso na sua vida, quer obter vitória na sua vida, antes de passar pela luta, pela prova. Você quer ver? Você só ouve esse homem, presta atenção no que eu estou falando. Ninguém me engana, nem o diabo me engana. Eu não sou Jesus não, mas nem o diabo me engana. Sabe por causa de que o diabo não me engana, nem te engana? Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos dá um olho, visão de águia, Ele nos dá poder como visão de águia, para você não ser enganado. O cordeiro sendo lobo. Presta atenção, lobo vestido de ovelha, mas é um cordeiro lobo. Muitos subirão diante de você de terno e gravata, saião no pé, sem bico, sem maquiagem, sem nada. Mas ela tem um defeito, ele tem um defeito. Fulano, você já viu como é que está a vida de fulano? A língua maior do que o caixão. Está te levando para a sepultura terrena e te levando para a morte, que é a segunda morte, é espiritual. É a segunda morte espiritual. Porque crente, quando fala do outro, não entra no céu. Crente que fala do outro não entra no céu. Vigia. Essa travessia aqui é uma introdução para o mundo espiritual. Esse vento aqui é um vento terreno para uma travessia espiritual. Para você chegar no outro lado, você tem
que tem experiência de Deus na sua vida. O que é uma experiência de Deus na sua vida, irmão? Agora sim eu cheguei no onde eu quero. Esse tipo de pessoas é que vocês têm que parar para ouvir. Olha, eu tenho experiência no Evangelho. Passei por isso, passei por aquilo, mas na presença de Deus. Meu filho desviou, estou lá, eu clamei, busquei, Deus trouxe meu filho de volta. Meu esposo desviou, clamei, paguei